Jesus vive e é o Senhor para a glória de Deus Pai. Celebramos hoje, neste domingo pascal, os apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja, contemplando seu testemunho. Aprendemos com esses homens o seguimento de Jesus. Diante de Deus, entreguemos a Ele a nossa vida e o ministério do Papa Francisco. Entreguemos a nossa igreja nascida e mantida na fé dos apóstolos. Pedro e Paulo, duas colunas da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os apóstolos foram homens mártires, porque morreram pelo nome de Jesus. Pela palavra de Deus conhecemos a história, a vida, o sofrimento desses homens que pela fé não renunciaram. Foram até o fim. Ouçamos o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 19. E que esta palavra te mostre a verdade que é Cristo e a vontade dele para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos Pedro e Paulo sofrem tudo com a coragem e a força de saber que a vitória é certa. Presos com correntes, perseguidos por grupos de soldados, os apóstolos são a mais perfeita representação da fé da igreja que sofre, mas é sustentada pelo poder de Cristo. Paulo sempre lembrou a todos a importância da fé. Nesse texto do Evangelho de hoje, um texto clássico e fundador, coloca as primeiras pedras da igreja. O alicerce está calçado em Pedro, ali nasce a comunidade, o caminho do discípulo, a liderança, a primazia. Hoje festejamos Pedro e Paulo e reconhecemos as dificuldades que a igreja enfrentou para chegar até aqui. Os apóstolos não têm status, mas humildemente eles lutam pelo nome de Jesus e constroem a igreja que nós temos hoje. Pedro e Paulo, duas colunas da igreja. Dois grandes homens corajosos e firmes, que se converteram, que se entregaram a Jesus. Paulo caiu do cavalo e Pedro escutou a voz de Jesus: tu és Pedro. Hoje temos a alegria de festejar esses apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro proclamou a fé, dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro começou a igreja primitiva. Paulo, um grande mestre e doutor, anunciou o evangelho da salvação aos pagãos. Homens diferentes, mas que foram pontos de partida para a igreja.
em comunhão com toda a Igreja, celebramos São Pedro e São Paulo e agradecemos a Deus pela Igreja que temos hoje, pela Eucaristia, pela fé que os apóstolos lutaram para que nós recebêssemos como herança. Que Deus te abençoe na fé da Igreja, que Deus te fortaleça, que você persevere nesta Igreja que não pertence a nós, mas a Jesus. Sobre você, sobre a sua água, sobre a sua família, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu aqui neste canal de evangelização, nesse pequeno santuário virtual. O amor de Cristo nos uniu aqui como uma família. Jesus vive e é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Conto com você na evangelização. Manda esse link para muitas pessoas. Vamos chegar aos corações com a palavra, com a oração e a fé. E que Deus te abençoe. Nos comentários pode deixar o seu pedido de oração. Estamos unidos pela fé. Conto com você. Coloco você nas minhas orações.